Olá, tudo bem com você? O assunto de hoje é: Nikola Tesla previu que a comunicação extraterrestre faria a raça humana. Nikola Tesla foi uma das maiores mentes científicas que o nosso mundo já conheceu. Embora misteriosamente ausente dos livros escolares, ele realizou muito em sua vida, descobrindo o rádio e o controle remoto, a espinha dorsal da tecnologia atual da NASA, tecnologia de drones, ondas cósmicas de rádio e muito mais. Tesla é um grande nome. E a pergunta é, o que ele sabe sobre os extraterrestres? Eu sou Caio Oliveira e se você quiser saber mais sobre isso, continue comigo aqui no Satélite 9. Ele também foi um grande defensor da energia livre e ilimitada para todos. Tesla demonstrou publicamente o seu primeiro modelo de trabalho de um robô guiado por ondas de rádio, revelado a muitos espectadores atônitos na exposição elétrica realizada em Madison Square Garden, em maio de 1898. Essa foi a primeira página de notícias na América naquela época. Foi a primeira vez que ondas de rádio foram usadas para guiar o movimento de um robô, 11 anos antes de Marconi receber o prêmio Nobel pela descoberta do rádio em 1909. No mundo da ciência atual, poucos se lembram de que a maioria de nossos físicos e químicos pioneiros eram místicos. Certamente, este é o caso de Tesla, cuja ideia de energia livre foi grandemente influenciada pela filosofia védica. É uma triste realidade que mesmo alguém tão brilhante como Tesla, se estivesse vivo e trabalhando hoje, seria difamado como sendo um pseudocientista pelos pesquisadores da corrente principal. Tesla não era apenas um defensor da comunicação e energia sem fio. Ele também acreditava que não estávamos sozinhos no universo. Uma conclusão que se tornou óbvia, mesmo para muitos cientistas convencionais. De fato, uma recente audiência no Congresso dos Estados Unidos fez com que os principais astrônomos americanos dissessem ao Congresso que a vida extraterrestre certamente existe, sem dúvidas. E vários cientistas, militares e políticos nos disseram que não estamos sozinhos e que estamos sendo visitados há muito tempo por uma vida extraterrestre inteligente. Tesla ofereceu estas observações em uma entrevista que deu à revista Time aos 75 anos de idade. Eu acho que nada pode ser mais importante que a comunicação interplanetária. Certamente virá algum dia. E a certeza de que existem outros seres humanos no universo trabalhando, sofrendo, lutando como nós, produzirá um efeito mágico sobre a sociedade e formará a base de uma fraternidade universal que durará tanto tempo quanto a nossa própria humanidade. O fato é que poucas pessoas sabem que em 1899, enquanto trabalhava em um laboratório no Colorado Springs, ele anunciou que havia recebido sinais de rádio extraterrestre. A comunidade científica achava que ele era um maluco e, na verdade, os sinais de rádio cósmico não existiam na época. Uma pessoa imagina facilmente como Tesla deve ter se sentido tão sozinho e incompreendido. O satélite Cavaleiro Negro. Já ouviu falar dele? Bom, é conhecido como o satélite Cavaleiro Negro. Of course, on you go, but Ну, чуть что мы знаем, что делать, да? Да. E embora não tenha sido confirmado pelos cientistas até 1932, Tesla o descobriu em 1899, enquanto trabalhava em seu laboratório no Colorado, ouvindo sons rítmicos estranhos em seu receptor de rádio. A confirmação, em 1932, deu origem ao campo de radioastronomia, que agora é usado para decodificar e detectar mensagens de estrelas distantes e de outras misteriosas fontes celestes. Tesla escreveu: "Eu nunca posso esquecer as primeiras sensações que tive quando me dei conta de que eu havia observado algo possivelmente de consequências incalculáveis para a humanidade. Eu senti-me como se eu estivesse presente no nascimento de um novo conhecimento ou revelação de uma grande verdade. Mesmo agora, às vezes eu me lembro vividamente do incidente e vejo meu aparato como se estivesse realmente diante de mim. Minhas primeiras observações me aterrorizavam positivamente, pois havia nelas algo misterioso, para não dizer sobrenatural. Eu estava sozinho, olha só, sozinho em meu laboratório à noite.
Mas naquela época, a ideia de que esses distúrbios eram sinais inteligentes controlados ainda não se apresentavam para mim. Olha, as mudanças que eu notei estavam ocorrendo periodicamente, com uma sugestão tão clara de números e ordens que não eram rastreáveis a nenhuma causa então conhecida por mim. Eu estava familiarizado, é claro, com as tais perturbações elétricas produzidas pelo Sol, a aurora boreal, pelas correntes da Terra. Eu estava tão certo quanto poderia estar de que essas variações não se deviam a nenhuma dessas causas. A natureza dos meus experimentos impediu a possibilidade das mudanças serem produzidas aí por distúrbios atmosféricos, como tem sido erroneamente afirmadas por alguns. Olha só, algum tempo depois, quando os pensamentos me veio à mente que as perturbações que eu havia observado poderiam ser devidas a algum controle inteligente, embora não conseguisse decifrar o seu significado, era impossível pensar nelas como tendo sido inteiramente acidental. O sentimento estava crescendo constantemente dentro de mim. Eu fui o primeiro a ouvir uma saudação de um planeta a outro. Eu não estava apenas tendo uma visão, mas havia visto uma grande e profunda verdade. Tesla acreditava que os sinais que estava captando eram de Marte. Aqui está uma outra declaração que ele deu sobre o que ele encontrou. Outros podem zombar dessa sugestão, comunicação com os nossos vizinhos celestiais, como Marte, ou tratá-la como uma brincadeira. Mas eu tenho estado em profunda sinceridade desde que eu fiz as minhas primeiras observações em Colorado. Na época, não havia nenhuma instalação sem fio além da minha, da que eu construí, que pudesse produzir um distúrbio perceptivo em um raio de mais de algumas milhas. Além disso, as condições sob as quais eu operava eram ideias, e eu estava bem treinado para o trabalho. Quero deixar isso claro. O caráter dos distúrbios registrados impediu a possibilidade de serem de origem terrestres. Eu também eliminei a influência do Sol, da Lua, de Vênus. Conforme eu anunciei então, os sinais consistiam em uma repetição regular de números, e o estudo subsequente me convenceu de que eles deviam ter emanado de Marte. De acordo com a Sociedade Americana de Física, Tesla concluiu que os sinais, ou estes estranhos objetos não naturais de onde os sinais provêm, eram de fato extraterrestres, ou um esforço para comunicar com a Terra por seres de outros planetas. Este foi um dos múltiplos incidentes em que Tesla interceptou o que ele pensava ser sinais inteligentes do espaço. Ele afirma que mesmo a forma mais simples de comunicação, como o intercâmbio de números, poderia representar uma forma de transmissão inteligível de extraterrestre. Hoje, sabemos com certeza que esses sinais são sim de origem extraterrestre, mas presume-se que sejam ondas de rádio de planetas, cometas, estrelas, outras galáxias, e não ETs. Mais de 30 anos após a confirmação em 1932, um estudante de pós-graduação com o nome de Jocelyn Bell notou alguns dados estranhos vindo de seu telescópio. Depois de algumas semanas, ele notou que o sinal induzido não poderia ter origem nenhuma em fonte natural conhecida, e ela, a sua equipe, descartaram todas as explicações imagináveis, como múltiplas fontes de interferência humana, outros radioastrônomos, radar refletido à Lua, satélites em órbita, sinais de televisão e muito mais. Nada poderia explicar esses sinais estranhos. Ele finalmente publicou um artigo na revista científica Nature, apesar do fato de que a fonte do som, embora soubessem que era artificial, não havia sido determinada. Esses anúncios causaram uma grande comoção na época. E hoje é comum que sinais estranhos, determinados a virem de fontes não naturais, sejam detectados. Mas aí fica uma pergunta: mas quem sabe o que eles são?
Bom, deixe aqui nos comentários o que você pensa com relação a tudo isso que eu falei nessa matéria. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like, que é muito importante. Eu sou Caio Oliveira e agradeço a sua participação aqui. Um beijo no coração e fique com o nosso Criador. Até o próximo vídeo.